E aí, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui. Começamos mais uma entrevista no canal Metal Musicast. Hoje com meu convidado, Rodrigo Oliveira, que estreia na colaboração aqui do canal Metal Musicast. É muito bem-vindo. E eu tô com a Michele Braglia, que é a vocalista da banda Perpetual Legacy. Com muita satisfação, a gente vai trocar ideia, porque eu tô muito fã, tô curtindo demais a banda, curtindo demais o trabalho dela. Então, fico muito feliz de ter aqui essa entrevista. Michele, tudo em paz com você? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo em paz, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Prazer é meu. E uma alegria extra que você pronunciou o meu sobrenome perfeitamente. É algo raro de acontecer. Eu não ligo, mas quando alguém pronuncia de forma correta, eu até me surpreendo, assim, fico feliz. Ponto para o Metal Musicast. Olha, a gente fez um briefing rápido e antes da entrevista eu não perguntei isso. Às vezes quando é o pessoal gringo, né, que tem... Quando eu entrevistei, por exemplo, a vocalista da banda, chama Chandria, né, Xandria, eu tive uma dificuldade para falar o nome dela, sorte que ela também muito bem-humorada e muito simpática, não se importou. Mas eu tive que perguntar para ela antes da entrevista, como que é seu nome, como se pronuncia. E durante a entrevista eu acho que eu errei umas 2, 3 vezes, né? Mas agora nem isso eu perguntei. Mas então, ponto para o Metal Pronto. Musicast. Rodrigão, seja bem-vindo também, meu amigo. Começando aqui na colaboração do Metal Musicast. Conta um pouco, Rodrigo. Você conheceu a banda Perpetual Legacy, ouviu o som. Quer começar? Vou te honrar aí, fazer essa honra para você. Faça a primeira pergunta para a gente começar o bate-papo com a Michele. Tá certo, então. Obrigado pelo convite, Cello. A gente se conhece aí desde que eu passei a seguir o canal e a gente conversa muito sobre várias coisas, né? Não só de metal, e a gente teve essa proximidade bacana e as nossas ideias se alinham. E eu lembro que quando eu não conhecia a banda, eu fui surpreendido pelo Fábio Lione fazendo um convite às pessoas ouvirem a banda. E a primeira coisa, Michele, que me chamou a atenção foi a capa do álbum, ela é belíssima. Mas quando eu ouvi o álbum, ele é um álbum longo, né? Quando eu ouvi esse álbum, eu falei, que é isso? Porque ele é muito bem produzido, ele é muito bem feito. Depois a gente vai entrar um pouquinho aí nas questões de composição. E o Cello me conhece, eu sou fã de metal tradicional, metal progressivo, power metal, e também não só de bandas, das bandas consagradas que todos nós curtimos, né? Mas também de bandas que são bandas cristãs. E a beleza das letras de vocês, elas surpreendem porque elas estão numa outra prateleira. E é dessa forma que eu queria entender quem são, da onde surgiu a banda, quais são os primórdios da banda e como é que vocês conseguiram chegar a esse nível de profissionalismo que vocês apresentam nesse último álbum de vocês. Tá, então vou contar um pouquinho da história, né, lá dos primórdios. A Perpetual Legacy, ela é uma ideia minha e do Matheus, que é o baixista. Em 2014, em 2013, 2012, a gente tocava numa banda de metal extremo, daqui de Brasília. Um estilo totalmente diferente, mas a gente trocava figurinhas sobre gostos musicais, e a gente tem, né, essa paixão pelo metal sinfônico em comum. E aí, conversando, a gente resolveu montar um projeto de metal sinfônico. A princípio seria eu chamei, aí no caso, o Rafael, que hoje é o nosso tecladista, para a gente fazer um projeto. Era algo assim, para gravar e soltar na internet, não tínhamos pretensão de formar uma banda de fato, né? Aí a gente começou a se reunir aqui em casa, a gente começou a compor, e assim foi algo muito natural. Deu tão certo que eu acabei chamando um guitarrista e o baterista, e quando a gente lançou o primeiro álbum, A New Symphony for Him, esse processo durou 1 ano, né? As letras, toda a parte musical, foi tudo assim, numa mesa com café, pão, risada, assim, foi muito tranquilo, a gente não tinha data, né? Era uma reunião de amigos também. E quando a gente lançou o álbum e gravou o videoclipe,
a repercussão foi tão boa que a gente começou a ser chamado para fazer show, assim, não estava, de fato, no nosso radar, né? Então, a Perpetual Legacy foi algo muito natural e com a mão de Deus, né? Porque não tem como dizer que Deus não tinha interesse no negócio, né? E aí, em 2018, a gente lançou um single, porque a gente passou por um problema interno na banda e a gente estava quase parando. E aí, em 2018, a gente lançou um single que era meio que para despedir, assim, mas em 2020 a gente pensou melhor e a gente ajustou os pontos e voltamos, teve uma troca na formação, né, entrou um novo guitarrista e um novo baterista, e aí a gente começou a trabalhar no Teodrama em 2020, a gente lançou o ano passado, foi um processo longo também. Em resumo é isso, né, então assim, a galera, a gente sempre procurou fazer algo com muita qualidade, né? O Mateus, tanto o Mateus quanto o Rafael, eles têm muito assim o pezinho na música clássica, são músicos excelentes, então e eles sempre procuraram assim trazer, né, o conhecimento deles para dentro das músicas e as letras sempre ficaram mais no meu colo, né? Então assim, o primeiro álbum ele não tem um conceito, ele vai falar basicamente sobre conflitos humanos, trazendo Deus, né, para dentro das canções. O single é uma música totalmente inspirada no Salmo 119, porque eu sempre quis fazer uma música do meu salmo preferido, e o Teodrama daí já não. O Teodrama ele já veio bem intencional mesmo dentro do conceito que a gente propôs. Muito interessante. Michele, Rodrigão, quer complementar alguma coisa dessa questão? É interessante a questão das letras, Michele, porque eu ouvi, inclusive, o primeiro álbum, né? Vocês também lançaram um clipe, né? Na música, na faixa 2, Looking for the Endless Light. E uma das coisas que eu anotei aqui foi justamente que ele é um clipe muito bem feito. Ele foi produzido, o álbum é de 2015, se eu não me engano, né? Isso, ele foi lançado. Isso mesmo, correto. E me chamou muita atenção porque não só o clipe muito bem produzido, mas a letra trata justamente disso que você acabou de colocar, né? Que é, em resumo, me corrija se estiver errado, mas Deus sendo a luz que ilumina para uma vida melhor. Foi tu que escreveu essa letra também? Isso. Essa letra não, essa letra é do Mateus, e a intenção da música é bem essa, né? O primeiro álbum, ele foi um tema, assim, que parte da banda queria falar de uma forma mais explícita sobre o evangelho, né? Outra parte da banda queria camuflar um pouco, até por questão, assim, de poder tocar, de repente, em eventos fora do nicho cristão, né? Só que eu não tenho nada contra, num contexto geral, eu não tenho nada contra música secular, eu não costumo viver essa dicotomia, né? Mas, assim, a proposta da Perpetual Legacy, inicialmente, sempre foi falar sobre o evangelho, ser intencional, né? Então, parte da banda não queria, aí você pode ver, assim, que as letras, algumas deixa subentendido, mas para quem já está por dentro, vai fazer a ligação com Deus, e de fato é. E a Looking, ela é uma dessas canções, e é o nosso carro-chefe do primeiro álbum. Michele, o Rodrigo te perguntou sobre os primórdios. Eu tenho uma curiosidade sempre quando eu converso com alguém que vem aqui ser entrevistado, vem trocar ideia, faz alguma participação, que é aquele momento que, assim, até em tom de bom humor eu digo, né? Parece quase que uma conversão lá na nossa adolescência, geralmente, que é o momento que a pessoa descobre o heavy metal em geral e abandona muita coisa e vai viver um estilo de vida próprio do heavy metal. As camisas, né? Todo o estilo de vida, a espera pelos shows, a compra dos discos, do merch das bandas. Você teve isso? Você teve vamos chamar assim, essa epifania do heavy metal? E você já era convertida, aí falando sério, mas já era cristã, já estava dentro da igreja, de alguma forma, de alguma denominação, ou não? Veio primeiro o heavy metal, depois a sua condição de cristã? Como que aconteceu essa relação para você? Uhum. Eu comecei no rock, né, por conta da minha irmã mais velha. Na época eu tinha 7, 8 anos, ela ouvia Guns,
ouvia Nirvana, as bandas mais clássicas, né, dos anos 80 e início dos anos 90, e eu gostava. Aí, na medida que eu fui crescendo, isso não era, assim, eu já... É porque a minha história é assim, né, eu sou de berço cristão, berço presbiteriano, mas eu digo que a Eu graça... falei para você. Mas assim, eu digo que a graça me alcançou mesmo, a graça salvífica, né, me alcançou mesmo aos 18. Então, eu tive, sim, um período afastada, né, da igreja, do contexto cristão, mas eu já gostava. Aí, na medida que eu fui crescendo, eu fui conhecendo mais músicas, fui entrando no heavy metal, depois o metal extremo, e eu tomei aquilo para minha vida mesmo, eu levava um estilo metal completo, assim. Aí, depois que eu me converti, bom, eu aprendi que era errado, né? Eu não... porque, paradoxalmente, assim, quase, né? Eu não me converti dentro da presbiteriana. Eu me converti numa igreja neopentecostal. Fiquei algum tempo lá, depois eu voltei. Mas aí era errado, né? O rock era do diabo. Então, sim, eu me desfiz dos meus materiais todos, mudei o meu estilo de vestir, mas depois eu fui entendendo, né, dentro da própria escritura e estudando que, enfim, é uma bobagem, é uma bobagem. Claro que você tem que saber filtrar, mas como eu falei no início, né, essa dicotomia, eu sou contra, ela é errada na minha percepção, assim, bíblica, né, e aí aos pouquinhos eu fui voltando. Aí quando eu era mais jovem, lá para os meus 22 anos, já estava conhecendo metal cristão e voltei com estilo, até cheguei a dar início assim, em ministérios segmentados, né, mais voltados assim, para essa galera, e show e tudo mais. Hoje eu estou um pouco assim, em termos de roupa, de vestimento, eu estou bem mais tranquila, né? Mas assim, o metal é algo que não vai mais embora, né? Michele, olha, pegando esse gancho, antes do Rodrigo falar, Rodrigo, vou contar aqui o que a gente conversou em off na nossa preparação para a entrevista, né? O Rodrigo me mandou um dia uma mensagem, ele foi estudar as letras, não só curtir superficialmente, foi estudar as letras, fazer uma avaliação um pouco mais cuidadosa, preparando uma pauta para a entrevista, e ele me contou, eu não lembro a literalidade do que ele me falou, Tchelo, esses caras aqui não estão para brincadeira, cara. A qualidade das letras é de alguém que tem formação, que conhece, sabe do que está falando. Então, é por isso que o Rodrigo, quando você falou da presbiteriana, aí os pessoais do Rodrigo, ele fica à vontade que ele quer falar na entrevista aqui o que ele não quer, mas de qual denominação que é. O Rodrigo participa de um projeto de evangelização também muito bacana que ele vai falar depois. Mas é por isso que o Rodrigo ficou todo efusivo aí quando você falou da presbiteriana e dessa formação, né? Que a presbiteriana ela tem essa cultura de uma formação mais sólida, né? Teológica e tudo mais. Agora, antes do Rodrigo falar, eu queria fazer só outra pergunta, Michele. Então, outra questão que eu queria te fazer. Você toca o metal sinfônico, você já falou que já passou por banda de metal extremo, e você, né, em comum com outros integrantes da banda, tem o gosto pelo metal sinfônico. Eu fico pensando, Michele, quando eu era músico, eu fui baterista, né? Muitos dizem que não é músico, né? O cara que anda com os... Mas eu lembro assim, eu punha lá o And Justice for All do Metallica para tocar, CD, né, nos anos 90, e ficava com a minha bateria acompanhando aquilo. Eu aprendi a tocar bateria com And Justice for All do Metallica, imitando o Lars Ulrich, né? E no heavy metal tem muito desse tipo de abordagem, do aprendizado. O próprio Lars Ulrich disse que aprendeu assim também. Ele punha os discos da New Wave of British Heavy Metal e aprendia tocando. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e sai aquilo lá. Mas e a questão da música erudita, da música sinfônica? Não dá para ser assim. Como vocês conseguem compor esse tipo de parte da música da Perpetual Legacy? Então, seria ótimo o Rafael falar sobre isso, que ele ia se deleitar, né? Tanto o Rafael quanto o Matheus. O Rafa, ele tem uma formação na música erudita. Eu não vou te saber dizer exatamente o quê, mas eu sei que ele tem uma formação. E o Matheus, ele cresceu dentro desse contexto. Os pais dele são cantores, a mãe dele canta lírico, enfim. Então, ele já vem com a cabeça formada, né? É basicamente isso. E eu
O meu avô ouvia muita, muita, muita música clássica e eu ficava ouvindo por tabela, então é algo que também foi interiorizando em mim. E a primeira banda de metal que trouxe isso que eu conheci não foi nem Nightwish, foi o After Forever. Então, quando eu ouvi o After Forever, eu disse, nossa, gente, o que é isso? Né? Porque é algo que quando você ouve pela primeira vez, de repente você nem imagina que pode ser possível. Né? Você juntar o metal, o vocal gutural, com orquestração, né? E é algo maravilhoso. Então, assim, eu já gostava, e o After Forever foi o que até me começou a me despertar a vontade de ter uma banda assim. Depois eu fui conhecendo as outras bandas clássicas aí, as pioneiras, então é basicamente isso. Bacana. E, Rodrigão, eu já vou passar a palavra para você, mas eu quero pegar esse gancho para ficar na sequência aqui do vídeo. Das bandas do que a gente pode chamar de metal sinfônico. Então a gente tem aí o Evil Temptation, Nightwish, Ataria Solo, eu citei a Chandria, né, ou Exandria, para quem pronuncia lá na gringa, Épica, After Forever. Você consegue rapidamente, Michele, fazer um top 5 assim, das 5 que são as suas preferidas, que você acha que são realmente relevantes e influentes nesse cenário? São essas que você citou, né, e que são as principais influências da nossa banda, né, o Épica, que é a banda preferida do Matheus, e que ele traz muita influência do Épica para as nossas músicas. Eu gosto muito do After Forever, e principalmente dos 2 primeiros álbuns, que eles, por exemplo, não gostam tanto, eu gosto, eu assim, não fico nem julgando a produção, eu acho os álbuns lindos, eu escuto até hoje, de vez em quando. O Nightwish, o Leaves' Eyes também é uma banda que traz bastante influência. Foram 4, né? Mas eu acho que são essas. Assim, quando a gente cita essas, porque são aquelas que a gente sempre está comentando, né? Até em termos de voz, tudo. Desculpa, te cortei. Eu tinha citado a Within Temptation também. Ah, também. Imagina. Tanto em termos de instrumental quanto vocal. E você curte a jornada que eles fizeram de um metal mais sinfônico para um gente, new metal, pop mais atual, assim? Então, não muito. Eu costumo dizer, gente, às vezes eu paro no tempo, mas não é nem a cabeça fechada, não. É questão assim, você escuta, aí tá, ok, mas não é bem a onda que eu gosto de surfar. Então a gente fica com as músicas mais clássicas, digamos assim, né? As mais antigas. Bacana. Rodrigão, vai lá, na sequência aí. Michele, já dentro disso aí, né? É impossível que a gente não ouça o som de vocês e perceba, logicamente, essas bandas que vocês citaram agora, mas também eu percebi alguns elementos de bandas tradicionais e bandas que fazem parte do repertório de muita gente aí, misturado, como eu falei no início, numa qualidade assim que me surpreendeu muito mesmo. Então dá para ouvir uma bateria puxada ali no Dream Theater por vezes, um timbre de guitarra lembrando um pouco o Adrian Smith, às vezes o Dave Murray, né? A gente tem um teclado, o teclado é muito, muito, muito Nightwish, algumas vezes, né? Mas assim, vocês costumam dentro desse processo de composição de vocês ter essas referências de fora, como a gente vem colocando. E de bandas alegadamente cristãs, o que vocês ouvem? O que vocês ouviam? Eu pergunto isso porque eu e o Cello, eu principalmente, eu venho do metal tradicional, passei a ouvir o metal cristão, vamos chamar assim, ou bandas nessa linha, depois de muitos anos, né? E as bandas que eu gosto mais, mesmo as que são expoentes e que despontaram, elas têm letras muito rasas, né, do ponto de vista teológico. É aquele som muito bom, bem produzido, mas as letras elas ficam um pouco aquém. Dentro dessas bandas aí cristãs, para ficar no mesmo tema, vocês ouvem alguma coisa em específico? Você diz assim, em termos de se a gente presta atenção nas letras, ou você se refere mesmo ao tipo de som? Porque, por exemplo, assim, eu, sendo muito honesta, né? O que eu mais, por exemplo, a minha banda preferida de metal, que hoje eles nem
assim se rotulam, né? Mas era o próprio Folk, que é uma banda de metal extremo sinfônico lá da Holanda. É uma banda que eu amo, assim, porque eles foram a minha banda preferida durante muito tempo. Eu não digo hoje, porque hoje eu não ouço tanto, porque eu também gosto mais dos primeiros álbuns, né? E claro, a gente ouve as músicas, as bandas clássicas, o próprio Striper, eu gosto muito de Bloodgood, o Narnia, o Bride, mas eu sou sempre assim, os mais antigos. Eu não sei, não, assim, às vezes é um pouco delicado falar, porque às vezes a pessoa pode achar que, não aceito o novo, mas não é isso. Eu ouço, mas eu digo assim, mas eu ainda prefiro aquela época, né? E é só que não dá assim, musicalmente falando, não dá para dizer que a gente se inspirou nelas, né? Algo que a gente gosta de ouvir, mas não. A Perpetual Legacy, quando a gente fala de bandas, a gente acaba ficando mais com aquilo que a gente tem no nicho secular, né? Só que os músicos da banda, cada um deles tem também as suas referências, né? As suas influências. O nosso baterista, ele é muito do prog e do thrash, né? Ele também toca no Soul Factor. E o Rafa, por incrível que pareça, ele gosta muito de new metal. O Matheus, eu acho que ele tem um pezinho também ali no hard rock, no hardcore também. Então, assim, até acho que de forma inconsciente acaba trazendo um pouco de influência, né? Mas nas bandas cristãs a gente fica nessas mais tradicionais, né? Mas, assim, para dizer que elas musicalmente influenciaram, acho que não, falando por mim mesmo, né? Mas a Não, gente gosta, a gente ama, a gente respeita e super apoia. claro, o Rodrigo, ele é muito fã do Bloodgood, por isso que quando Eu você... gosto demais e quase ninguém toca no nome deles. Falei para o Cello ontem isso. Ele tá pregando Bloodgood para mim, porque eu também acabo deixando meio de lado, né? Eu fico ouvindo Striper, fico conhecendo algumas bandas novas, até aqui do Brasil, para buscar, como eu encontrei a Perpetual Legacy para trazer, para fazer entrevista, eu acabo deixando meio de lado, né? Então acabei deixando um pouco passar, né? Fiquei Eu mais gosto muito do Sacred Warrior também, que quase ninguém comenta, eu gosto muito. Legal. Verdade. E aí, Michele, eu vou aproveitar aqui. Eu vi algumas postagens suas, quando eu pesquisei também para... A gente não ter uma pauta muito amarrada aqui, para não ficar um bate-papo engessado, mas eu fiz alguns apontamentos. Eu vi uma postagem sua em que você elogia uma entrevista do baterista do Iron Maiden. Se eu não me engano, ele deu para o canal do Achilles Priester, né? E você fala exatamente sobre essa... Isso, sobre essa... O Nico McBrain, ele é um cristão também, assim como todos nós que estamos aqui conversando hoje, e ele fala sobre essa dicotomia do secular e do sagrado e do secular, e ele diz que acha equivocada essa classificação, que o certo seria mais o sagrado e o pecado, né? Você pode aprofundar um pouco isso para mim? E já vou emendar com outra pergunta, Michele, para talvez seja pertinente. A gente está falando aqui das bandas Épica, por exemplo, o Temptation. Eu acho que tem letras. Eu gosto muito das letras da Sharon Denado, do Temptation. Ela faz com o marido dela, tal. Eu gosto. Só que tem, assim, nós que somos, né, do mundo cristão, vamos chamar assim de evangélico, né? Tem um cacuete no nosso universo evangélico de ter uma crítica a esse lance, eu vou chamar aqui de nova era, né? Aqueles pensamentos meio nova era, aquela abertura bem liberal, bem ampla da espiritualidade e tal, que tem nas letras da banda Épica e da banda Within Temptation. Mas aí, deixa eu ver se eu amarro aqui a pergunta. Então, tudo é ou sagrado ou do pecado. Porém, quando a gente volta para a nossa profissão de fé, para os nossos estudos, para os nossos cultos, tem essa crítica àquilo. E vou piorar ainda mais, Michele. Vamos supor uma banda que eu gosto muito até hoje. Não vou negar. Motley Crue. Então, digamos assim, né? Olha, não é uma banda de black metal que está ali atacando Cristo. Porém, né? É tudo sobre luxúria e tudo mais, a concupiscência da carne e tudo mais. Então, como resolver isso? Como você, pelo menos, dando seu testemunho pessoal, você resolveu, eu vou ouvir um Motley Crue e viver bem com isso, eu vou ouvir, ou até você veio da música extrema também, você disse, Morbid Angel, eu acho que a sonoridade do Morbid Angel eu acho sensacional, só que eu não consigo ouvir, por conta das letras. Venom, adorava quando era adolescente, não consigo ouvir. Merciful Fate, King Diamond, hoje até musicalmente já não gosto tanto, mas tenho que reconhecer que tem um valor musical lá.
mas não consigo ouvir. Como você fez esse balanço na sua experiência pessoal? E como, né, como evangélica e como musicista, como vocalista e tudo mais. É um assunto que, gente, poderia ser feita uma live só para falar disso. Como dizer em poucas palavras? Mas mas é assim, vamos lá. Aí você também me disse se eu conseguir responder aquilo que você exatamente perguntou, tá? Porque realmente há muita coisa que pode ser dito sobre esse assunto. Vamos lá. Eu sou cristã, né? E da perspectiva bíblica, eu entendo que toda a beleza, ela procede de Deus. Não existe uma outra fonte que não de Deus. O diabo, ele não é fonte de beleza. O diabo, ele não faz coisas belas, tá? Então, assim, por que eu considero a dicotomia sagrado e secular, que é o que a gente aprende na igreja, né, culturalmente, a música sagrada música sagrada e música secular, né? E não é só na música, né? Na vida, né? Muitos cristãos, eles dividem isso, né? A vida na igreja e a vida secular. O que você faz no seu trabalho secular? O que você faz na sua vida secular, né? Mas essa dicotomia, ela já tem uma origem pagã, né? E então, assim, é aquela ideia de que a sua vida dentro da igreja, a sua alma, né? O seu espírito é o que importa para Deus. A matéria, aquilo que está no mundo é inútil, é efêmero, você não tem que dar ibope para isso, né? Mas a Bíblia nos diz o contrário. A Bíblia nos diz que tudo foi criado por Deus e que tudo foi feito para Ele, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, assim, a música está ali, a arte está ali. Quem fez, a fonte disso é Deus. Né? O Criador é Deus, independente se a música é feita para um contexto eclesiástico ou para um contexto artístico somente, né? Se é belo, mesmo que a pessoa não seja cristã, e mesmo que ela nem acredite em Deus, aquilo dali veio de Deus, porque se uma pessoa ela não é cristã, não acredita em Deus, o que a Bíblia diz? Que todos nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, independente se a gente está falando de um ímpio, por assim dizer, um cristão, um descrente, ele é imagem e semelhança de Deus. Isso significa o quê? Que Deus comunicou a ele atributos de Deus para ele, né? A criatividade, a capacidade de se comunicar, de criar coisas, né? Então, se ele tem um dom artístico, isso veio de Deus. E se o que ele está fazendo é belo, isso veio de Deus também. Ele pode não estar conscientemente glorificando a Deus, mas eu posso glorificar a Deus, vendo uma arte bonita, ouvindo uma arte bonita. Entende? Se ela é bela, é justa. Agora, com relação mais propriamente, isso falando assim, no contexto de melodia, né? Abrindo um parênteses, qual que é um dos argumentos da igreja? Ah, mas o que esse cara está fazendo aí, ele não é crente, né? Então não é santo, não é puro. Pois é, mas assim, a gente também não conhece o coração daquele que fez a música gospel. E a gente sabe que na música gospel tem muita sujeira. Então, isso não é critério, não tem como, porque todos nós temos pecado. Todos nós. As nossas obras, elas não são completamente puras, completamente santas, porque mesmo os salvos, eles continuam ainda sofrendo os efeitos do pecado, né? Nós ainda não fomos glorificados. Entende? Então, assim, Deus é soberano sobre toda a esfera da arte, não somente sobre a esfera da arte feita para a igreja, porque se a gente admitir isso, a gente está reduzindo a soberania de Deus. A gente está dizendo que Deus é Senhor sobre a igreja e sobre aquilo que é diretamente feito para a igreja, e quem é o Senhor das flores? Quem é o Senhor da música clássica? Tem gente que atribui ao diabo, né? Enfim, tem gente que faz isso, mas não é, a gente está dizendo o quê? Então, que Deus não é soberano sobre tudo, ele é soberano só sobre as quatro paredes ali da igreja. Eu estou conseguindo ser... Concordo contigo, eu achei que ficou muito claro, eu já vou passar a palavra para o Rodrigo, eu acho que tem muito e que com falar. Relação... Tá, e com relação às letras, aí falando sobre mim, tá? Porque eu tenho amigos, inclusive presbiterianos, que eles ouvem, assim, de tudo, mas de tudo, assim, basicamente, eles não filtram nada. Porque eu entendo que se você está debaixo da direção do Espírito Santo, você vai saber fazer esse filtro.
não tem segredo, é a sua vida, o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu hoje não escuto música, eu não gosto de ouvir música que fala, por exemplo, que agride diretamente a minha fé, ou que fala contra Deus, sabe, ou que fala coisas que não são belas, justas e verdadeiras, entende? É um tipo de filtro que eu faço. Mas eu também estaria mentindo se de vez em quando eu não vou ouvir alguma coisa que, de repente, eu não estou nem prestando atenção no que eles estão dizendo. Entende? Eu não vou ser hipócrita. Mas dizer que você só vai ouvir algo de dentro da igreja porque você acha que dessa forma você está agradando a Deus, e que já ouvi isso muito, né? Eu só ouço música que me edifica. Gente, aí a pessoa ela tem que aprender, na minha opinião, tá? A contemplar o belo como um todo, no cotidiano, né? E a arte, ela tem muito disso, né? Então, é basicamente isso, é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Enquanto eu conheço pessoas que ouvem de tudo, músicas de black metal mesmo, e, enfim, para eles está tudo bem. Para mim, não está tudo bem. Entende? Então, assim, o que eu digo é isso, é o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com o Espírito Santo que vai te ajudar a filtrar. Sim, perfeito. Eu já vou passar a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo deve estar se coçando aí para falar alguma coisa, que o tema é interessante, porque eu converso muito com o Rodrigo sobre isso. Por isso que eu sei que ele quer falar. Mas eu queria só acrescentar alguma coisa. Achei bacana que você falou sobre não haver também a dicotomia matéria-espírito, né? Até porque, só de passagem rápida aqui, acho pouco provável que Jesus, sendo um hebreu daquela época, fizesse esse tipo de dicotomia, né? Isso a gente pensar o Jesus histórico, não o Jesus divino. Sim. Porque isso é uma ideia que vem dos gregos, né? Essa dicotomia vem dos gregos. Depois o cristianismo até vai assimilar um tanto disso, o que foi até considerado heresia, né? Porque senão o sujeito fazia tudo que não presta lá com o corpo e falava, não, mas na alma eu tô limpinho. Também dava uma distorção da coisa. Então, creio que Jesus ele tinha essa visão global, total, plena da gente, né? Ele não faria assim a alma, corpo, espírito, mente. Jesus via todos nós como ele que, né, também nos fez, segundo a minha fé, participou da nossa origem. Ele sabia que a gente era um ser pleno, né? Tudo global, vamos dizer assim. Então achei bacana que você falou isso. E além disso, Michele, você agora eu quero só aprofundar um pouquinho mais, Rodrigo. Você falou do belo, e eu tinha mencionado aqui o death metal, o black metal. Eu escrevi sobre isso até no jornal nessa semana, que é uma questão interessante também. Então eu acabei de ler a biografia do Steve Howe, o vocalista, baixista e líder da banda Mortification. A gente tem bandas aí como Ancestor, né, que também é meio black, meio death, e hoje tem o black metal cristão, acho curioso isso, né? Aí a gente vai para a questão assim, e o belo, porque o death metal, por exemplo, o metal extremo como um todo, grindcore, até, né, todos o brutal death metal, todos esses subgêneros, né? Eles se caracterizam pelo macabro, pela distorção exagerada, pelo gutural ou pelos vocais rasgados. O que a gente não, assim, há muita dificuldade de entender como belo. Claro que a gente pode ir para um relativismo do cara falar, eu acho o David Vincent, né, um ateu convicto, cantando músicas como da letra Chapel of Ghosts, que é totalmente contra Cristo, contra Deus, né? E o cara pode falar, eu acho aquilo ali bonito. Então vai para um relativismo muito, o belo, muito extenso, que eu acho perigoso. Como ajustar isso também? A questão do metal extremo, que aí vai ser só a letra que é cristã, mas toda a sonoridade, ela é grotesca, ela é brutal, parece que é uma sonoridade que representa valores que não se coadunam com o cristianismo. E aí, Michele? Justamente, o belo, ele tem essa questão relativa mesmo, né? Porque você pode achar o vermelho bonito, eu não, né? A minha amiga pode achar o marido dela bonito, eu não, né? Apesar de que a beleza, ela tem sim, se a gente for entrar um pouco na filosofia da estética, tal, ela tem os seus padrões, né? Mas ela também tem essa questão relativa, né? O Def, por exemplo, será que ele tem os elementos que formam a música? Melodia, harmonia? Porque, por exemplo, tem
Tem, aí eu vou entrar em polêmica, não quero ser odiada, né? Mas, assim, existem batuques hoje, principalmente aqui na cultura brasileira, eu chamo de batuques, que não dá para chamar de música se a gente for contar os padrões que formam uma música, né? Mas o def, o thrash, o black, eu consigo enxergar beleza no black. Eu não gosto muito de def. Assim, é aquela questão de fato que você trouxe, assim, ele traz uma sensação de... Não é de violência, porque não me desperta isso, mas traz uma energia, alguma coisa, assim, que te agrada aos ouvidos, que agrada aos ouvidos de quem ouve, né? Mas o black metal, por exemplo, Ancestor, que você citou, Slave Folk, que eu falei anteriormente, com os elementos sinfônicos, eu acho bonito. Eu gosto daquilo dali, eu consigo enxergar beleza, né? Então, na minha opinião, é o relativo. É o relativo. Agora, se a gente for falar sobre músicas, principalmente aqui no contexto brasileiro, que é bastante aclamada, que não dá para chamar de música se a gente for falar sobre música propriamente dito, aí seria um outro... Sim. Mas o DEF eu consigo passar um pano, entende? Eu consigo passar um pano por conta disso, por ser música. E, de repente, alguém acha, cara, é muito legal, olha o jeito que ele toca, olha a velocidade da bateria, olha o riff pesado, entende? Sim. Ontem o meu filho estava comentando, eu tenho um filho de 14 anos, ele gosta de metal também, e ele estava comentando sobre o gutural acho que era Levi's que a gente estava ouvindo. Ele estava falando, não gosto desse gutural, o cara é muito estranho, sabe? Ele estava percebendo ali, será que é bonito, será que não é? Mas tem outros tipos que ele gosta, que ele acha bonito. Entende? Na minha opinião, é a questão relativa mesmo. Né? Vamos lá, você concorda, Rodrigo? Ou o que você diz? Eu acho que tu estás abordando uma forma bem própria isso tudo, esse tema todo. E, de fato, quando a gente fala sobre o belo ele precisa de um referencial. E se nós todos fomos criados, e aí eu quero puxar um pouquinho para o disco, o Teodrama, porque ele, de fato, vai contar essa história, né? A história da humanidade. Então, se eu preciso do belo para ter um referencial, esse referencial não pode partir do homem, ele precisa partir de Deus. E tudo o que acontece a partir daí é a partir de um referencial absoluto. Então, essa é a grande dificuldade do mundo hoje, de entender, inclusive, não só música, mas todas as coisas que estão à nossa volta. É a dificuldade em ter em Deus um referencial absoluto. Isso. Se eu tenho um referencial absoluto em Deus, o que deriva dali vai ser o belo ou não vai ser o belo. E eu não estou dizendo nem sobre a música que vai blasfemar contra ele, mas eu estou dizendo do entendimento do ser integral que nós somos, derivados de um Deus criador. É basicamente Sim. isso. Sim, só para comentar o que você falou, né? Tem gente que tem muita dificuldade com arte, justamente porque se você vai olhar, vamos lá, uma música secular que está falando sobre Sabaton, por exemplo. Eu gosto do Sabaton. E o Sabaton fala sobre o quê? Basicamente sobre guerras, né? Tá contando história. E eu acho lindo. Agora, a gente, na perspectiva cristã, a gente está ouvindo aquilo dali. O que a gente vai remeter? Poxa, um dia tudo isso vai acabar. O que está acontecendo ali é o que? É o fruto da queda, né? O coração do homem. Né? A gente não para de fazer guerra e a gente não vai parar de fazer guerra até que ele volte. A gente peca e a gente não vai parar de pecar até que ele volte. A gente tem que viver em constante arrependimento, mas um dia isso acaba. Então, se a gente é capaz de olhar para uma arte horrenda, né? Uma figura feia, se o artista que fez aquilo dali, ele fez com a intenção, como, por exemplo, o próprio Teodrama fala da queda, né? Nós temos músicas que terminam sem esperança. A No Innocents Here, ela termina com uma problemática. Ela não traz uma mensagem de esperança, mas ela vai trazer depois. Para mim, é uma das melhores... Essa letra é sua? É minha. É uma das melhores letras do álbum. E ela tá falando coisas bonitas ali.
Não está, mas está expondo a realidade. E isso nos leva à reflexão, né? Aquilo que nos choca também tem que nos levar à reflexão, né? Só que nós, como cristãos, a gente nunca fica olhando, que é uma outra música também, a gente não fica só debaixo do sol. A gente precisa olhar para além do sol, né? Porque é como Eclesiastes, né? Se a gente ficar olhando só para aquilo do cotidiano, a gente vai ver que é tudo um ciclo e não sai daquilo dali. Não faz sentido, não faz sentido. Mas se a gente tiver a percepção em Deus e olhar além do sol, além para a cruz, aí a gente vê que tudo faz sentido. E que no final das contas tudo nos leva para a esperança, né, da glorificação. Exatamente. Eu costumo dizer que a nossa vida, Não, gente, chega. Pronto, vai lá. É bacana, fica à vontade, mas eu tô aqui gancho para perguntar para você sobre, que eu achei interessante, Michele, que você falou, que você está debatendo com o Rodrigo, porque existem duas formas que eu vejo basicamente nas letras, nas músicas do heavy metal, quando há esse mórbido, esse macabro, esse caótico, a violência. Uma delas é o psicodrama, ou seja, um artista representa a realidade exatamente para gerar no ouvinte, no caso de música estamos falando, ou pelo menos visualmente com as capas, com as artes visuais, para gerar essa repulsa, essa indignação perante a realidade. Isso foi mais ou menos a explicação do Alice Cooper, quando questionado, porque ao voltar para a igreja, porque ele já é filho, né, ele é nascido e criado na igreja, o Vincent Fournier, né, o homem, não o personagem Alice Cooper. Ele é nascido e criado na igreja, mas se desviou, se tornou alcoólatra, se perdeu todo e voltou para a igreja. E um dia alguém questionou para ele, por que você não abandona esse show de horror que você faz? Ele disse, porque o Alice Cooper é um personagem que representa o mal. Então ele está representando o mal exatamente para causar, que é usado no psicodrama, né? Para causar um psicológico de repulsa, de indignação, de alerta, de reflexão, pelo menos, como você falou. Então, há bandas que são macabras, feias, violentas, mórbidas, caóticas, para nos despertar disso. E eu cito aí o Alice Cooper, pelo menos visualmente. Sim. Como exemplo do que eu acabei de falar. Mas há outras que são apologéticas do caos. Né? Então, aí a gente vai apontar mais uma vez para o black metal. Sim. Então, por quê? Porque ali os músicos dizem isso nas entrevistas. Que eles buscam o caos, eles buscam propagar o caos em forma de arte para gerar o caos na alma das pessoas, na mente, das consciências das pessoas. Então, eu acho que há o filtro que eu faço é esse. Então, eu consigo ver um show do Alice Cooper onde o personagem é degolado, né, passa ali na guilhotina e tudo mais. Eu consigo ver isso e eu entendo, é um psicodrama, é como você assistir um filme, é como o sujeito não está fazendo apologia de que o Alice Cooper é o certo a ser feito. Mas eu não consigo, por exemplo, curtir um CD do Behemoth, que debocha de Cristo de uma maneira muito, até infanto-juvenil, tola, mas muito grotesca. Dark Funeral, outras bandas do mesmo Mayhem, da mesma categoria. Então, enquanto vocês estavam conversando, eu só lembrei disso, né? Eu faço dentro de filtro, né? E dentro disso que você está falando, até uma dica cultural do Metal Musicast aqui, eu sugiro a leitura de um livro que foi de um cara, H.R. Huckmacher. Ele nasceu em 1922 e ele escreveu sobre arte. E o livro é A Arte Não Precisa de Justificativa. É excelente. Se o camarada é cristão e ele fica vivendo essa dicotomia ou tem essas ansiedades em explicar a arte, eu sugiro a leitura desse livro. Ele é um livro que tem que ser lido com calma, degustado, porque de fato não é as argumentações dele vai de encontro com muito que está, vamos dizer assim, canonizado no meio cristão. Ele não vai falar nenhuma heresia, nada demais, mas ele tem uma via diversa e vai muito nisso que a gente está conversando aqui, né? Então, uma dica aí, A Arte Não Precisa de Justificativa. Ele é um livro excelente para esse tipo de situação não ficar martelando a cabeça das pessoas em relação à arte, né? E aí, eu queria tomar a liberdade, Michele, para te perguntar, de onde nasceu a ideia do psicodrama? Porque ele é um álbum muito bem construído,
né? E vai falar tudo isso que nós estamos conversando aqui, o álbum aborda, porque ele começa lá no Gênesis, ele vai passando pela criação, queda, tem uma letra que eu queria perguntar se é tua. Todas do Teodrama são minhas. São tuas, então fica mais fácil. Mas existe uma letra que eu anotei aqui, que é Above the Sun. Uhum. E ela é muito interessante porque vocês vêm contando a história e aí vocês abordam a vida nesse contexto de Eclesiastes, basicamente, sem esperança, sem perspectiva, mas aí vocês pedem para olhar para a cruz. Tem uma música falando disso, e logo vem a música Above the Sun, né, que busca chamar quem está ouvindo a olhar para uma realidade que pode ser extremamente amarga, extremamente difícil, mas sob o Evangelho a coisa ficar menos laboriosa, vamos dizer assim. Queria... De onde é que saiu a ideia? Porque eu imagino que um álbum conceitual, como é um álbum conceitual, né, como esse que vocês criaram, ele dá um trabalho para encadear todos esses pontos, por mais que a história da humanidade, sob a perspectiva do Evangelho, seja muito clara. Mas como é que foi o processo de composição disso e como é que vocês conseguiram colocar de forma tão especial esse encadeamento de ações dentro de um álbum que para mim, é um dos melhores álbuns do estilo que eu já ouvi em toda a minha vida? É muito bom ouvir isso. Assim, o que mais me deixa feliz nesse álbum é quando as pessoas vêm comentar sobre a mensagem, sobre as letras, porque é algo que eu orava muito. Eu, assim, Deus nos ajude a fazer músicas boas, nos capacite, nos dê sabedoria, mas que, sobretudo, a tua mensagem seja ouvida. E isso assim, é como se fosse o sim de Deus, quando eu escuto esses relatos, né? Glórias a Ele, somente a Ele. O Teodrama, ele é uma ideia que surgiu justamente dos meus estudos acadêmicos teológicos, né? Eu sou formada em teologia e eu sigo estudando. Aí, na época, quando a gente resolveu lançar um outro álbum, eu falei, né? Teve um membro que estava sugerindo a gente fazer algo só sobre o Apocalipse, acho que foi o Matheus, mas eu falei, mas já tem tanta gente que fala só sobre o Apocalipse. Então, aí veio a ideia de fazer da Bíblia como um todo, né? Os 4 pilares dessa grande narrativa, né? Que é o que eu costumo dizer, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, eu comecei, eu já estava envolvida com os estudos, e eu comecei a escrever. O Matheus me mandava o instrumental, né? E eu ouvia e eu falava assim, essa música, ela vai combinar se a gente falar sobre a criação, né? É isso, sem muito segredo. Eu ouvi e falava assim, ó, essa daqui já remete à glorificação, né? Traz uma atmosfera ampla e coisa e tal. E aí, com a Bíblia em cima da mesa e alguns livros, começava a escrever. Sobre amarrar, Deus, eu não sei, porque, assim, tinha vezes que eu queria desistir. É cansativo, foi um processo bastante cansativo, muito, sabe? Porque você não tá... Quando você fala de Bíblia, você precisa tomar muito cuidado para não falar besteira, né? Então, assim, você está ali, está compondo e precisa ter muita certeza daquilo que você está falando, né? Você manda para... Eu mandava para um antigo professor meu, assim, dá uma lida aí, vê se eu não estou falando nenhuma bobagem, vê se é isso mesmo. Será que a Bíblia quer dizer isso? Então, assim, esse processo todo, né, até o lançamento foi em torno de 4 anos, né? E a Above the Sun, especificamente falando, ela é uma música que eu me inspirei ela obviamente, ali explicitamente, tem muito de Eclesiastes ali, mas é justamente porque eu me inspirei num livro do Emílio Garófalo, Isto é Filtro Solar. É um livro que eu vou te dizer, nunca vi uma exposição de Eclesiastes assim tão sublime, sabe? Mudou a minha vida. O Emílio, ele é muito
Ele é um colega de ministério e ele é excepcional. Eu mandei uma mensagem para ele esses dias, porque eu peguei um corte de uma mensagem dele, ele falando sobre um motociclista, eu sou motociclista também, um motociclista canadense que se perdeu no interior de Santa Catarina e que tocava numa banda. Eu falei, só pode ser o Neil Peart do Rush. E ele falou, de fato, é. E foi muito engraçado, porque o Emílio ele participa dos nossos eventos também, e ele é um cara que pensa fora da caixa. E é muito legal ouvir você falar desse livro dele, que também é uma baita de uma dica. Um baita de um livro mesmo. E mudou a minha vida, né? Assim, quando eu li, por isso que eu indico. E eu indico o Hookmaker também para muita gente. Porque, assim, cara, é muito legal. E eu costumo dizer, né, que a vida ela é agridoce, né? A gente tá aqui, a gente sofre, mas, gente, o que é um cheirinho de um café? Né? O que é você entrar numa loja e ser bem atendida? Eu falo assim, né? Quando as pessoas elas têm, eu não quero fazer nenhuma digressão, né? Mas de repente para quem está ouvindo, né? Pode servir. A pessoa tem alguma dificuldade, tá na igreja tem alguma dificuldade com relação ao chamado. Eu não fui chamado para pregar, não fui chamado para ensinar, não fui chamado para cantar, para tocar na banda. Tá? Mas o que você é? Eu sou atendente sei lá, da CIA. Pois é, você atende bem, porque assim, quando você entra numa loja, você é bem atendido, você torna aquele seu pedacinho de mundo, o pedacinho de mundo da pessoa que você está atendendo um pouquinho melhor. Muito bom. Imagina se fosse tudo um caos, se fosse tudo feio. O Lutero, que o Cello se converteu dentro da igreja luterana, ele falava o seguinte, conta-se a história de um sapateiro que chegou para ele e eu queria servir a Deus. Como eu posso servir a Deus no dia a dia? Eu não fui chamado para pregar e essas coisas todas. E aí diz que Lutero pergunta para ele, qual é a tua profissão? E ele diz, eu sou sapateiro. E aí Lutero diz, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. É viver o evangelho na vida prática, né? Isso. E eu queria só fazer uma pergunta para ti, depois eu passo para o Cello aí, e aí o Cello faz as suas considerações. Eu queria que tu falasse para mim de uma letra em específico que me chamou muita atenção. Essas conversas que a gente está tendo, eu me identifico muito, porque nós temos uma formação próxima e de gente próxima, mas duas letras me chamaram muita atenção. Redemption, porque me tem um quesinho de Dostoiévski ali nessa letra, né? E a outra letra foi Redemption, Justified by Faith, que fala dos 5 solas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa literatura que não é cristã declaradamente, né? Porque vocês vieram desse contexto no primeiro álbum, que tem uma pitada de Dostoiévski ali, que Dostoiévski vai falar que existe dentro do homem um vazio do tamanho de um Deus. E nessa letra ficou muito claro isso para mim. E a outra letra também, que é a Justified by Faith, vai falar sobre os 5 solas. Fala um pouquinho dessas duas letras para nós, e aí o Cello faz as considerações dele, então. Eu estou procurando a letra aqui da Redemption, mas a Redemption ela vai falar basicamente do anseio do homem por um Salvador, por um Messias, né? Por mais que os seres humanos possam dizer que não há um Deus como o nosso Deus, como o Deus que a gente acredita, a gente está sempre procurando, a gente está sempre em busca de algo que nos dê um fôlego, que nos leve, que nos transcenda, porque já foi vivido isso na época do iluminismo, né? O homem ele não dá conta de viver só no racional, ele precisa transcender, ele precisa dar um salto. Só que, longe de Deus, a gente vai buscar a salvação, a redenção, o alívio para as nossas almas em falsos messias, em falsas promessas, né? Por exemplo, hoje, muito atual, onde que muitos seres humanos estão buscando a sua salvação na política, nos políticos. Gente, entende? E o pior, o que os políticos fazem para nós? Promessas. Essas ideologias, né, enfim, sociais, os movimentos sociais, eles prometem o mundo perfeito. E não tem, gente, a gente já viveu o suficiente, a gente já tem história o suficiente para perceber que não há um redentor, não há redenção longe de Cristo. Enquanto a gente buscar salvação
em coisas que estão longe de Deus, daquilo que não pode suprir a nossa necessidade, o nosso anseio, a gente sempre vai se frustrar, a gente sempre vai viver vazio, né? É sobre esse o vazio, né? Não é que Deus não nos tenha feito assim com outras necessidades, né? Se Deus não tivesse nos feito com algumas necessidades que, de repente, ele não tenha a intenção de cumprir, talvez a gente não buscasse casamento, não buscasse nos relacionar uns com os outros, não buscasse amigos, né? Talvez a gente não precisasse nos alimentar. Deus nos deu algumas necessidades, né? Então, assim, nada em si é descartável, mas também nada é Deus. É sobre isso que a música fala. Por isso que eu cito até o cinema, né? Eu vou um pouquinho rapidamente para a cultura pop, né? Porque você vê o cinema falando sobre isso, né? Sempre buscando aquele super-herói, aquela coisa, as músicas falam. Imagina se a gente for olhar as músicas, gente. A gente vai ver que o homem está sempre com aquele anseio, né? De socorro, preciso de alguma coisa, estou perdido, quem eu sou, qual o meu propósito, né? Que Eclesiastes fala sobre isso também, né? Eu tenho um exemplo disso, eu ouço metal, eu ouço rock and roll, e eu ouço muito o punk dos Ramones, e é nítido isso que você está falando em algumas letras do final da vida do Didi Ramone. Essa ansiedade, as melhores letras do Didi são mais reflexivas dentro da simplicidade do punk, tratam justamente disso. I Believe in Miracles, né, I Wanna Live, são músicas do punk que retratam isso. E agora, na semana passada, teve o Flor Caveira, né? O Garófalo estava lá, sim, inclusive, né? Sim. E foi cunhada uma frase lá nesse evento que eu achei muito bacana. E eu até compartilhei nas minhas redes sociais. Ela diz assim: o punk levanta questões que ele não pode responder. E aí embaixo, um grafite escrito, sensacional. Mas o evangelho pode. Mas o evangelho pode. Cara, sensacional. Né? Eu acho que o evento, se eu não me engano, foi aí perto de vocês, né? Ah, não minto, foi em São Paulo. Em São Paulo, então, assim, muito legal a gente dialogar dessa forma que a gente dialoga, até para que as pessoas entendam que o estereótipo cristão que foi colocado em cima da gente, a gente não é alienado do mundo, a gente não vive uma fé cega, uma fé que não dialoga, que não conversa. Talvez as pessoas achem que nós somos assim, eu mesmo, né? Aqui atrás está pendurado o meu colete, eu faço parte de um ministério biker, né? De gente que atua com gente pesada, gente que precisa ouvir a mensagem do evangelho de forma simples, né? Sem ficar inventando grandes coisas, mas de forma simples. E assim, de novo, eu sou um entusiasta por letras inteligentes. E assim, não estou rasgando seda, por mais que eu acho que eu tenha feito isso umas 10 vezes hoje. Depois dessa rasgação de seda. E faltou falar da Justified, né? Você ainda quer que eu fale? Ou se tá muito... É porque o tempo ali também não... E o cello? Eu estou interrompendo. O cello é o... Por favor, não, cello. Tranquilo, eu estou um pouco preocupado com o tempo, mas eu quero perguntar uma questão aqui que eu não quero deixar de falar com a Michelle sem levantar. E talvez a gente até dê tempo depois da letra que o Rodrigo levantou, mas eu quero pegar esse gancho, porque vocês estão falando do estereótipo cristão, também existe o estereótipo do metal, né, do metalhead, do headbanger. E eu tenho visto, Michelle, o Rodrigo sabe disso, mas eu vou colocar aqui para a Michelle, eu tenho visto algumas pessoas vindo para o Metal Musicast, se aproximando do meu canal aqui no YouTube, e me encorajando a continuar, deixando o canal como uma plataforma para pessoas, assim como com o meu perfil, com o perfil da Michelle, com o perfil do Rodrigo, que curtem metal, que estão inseridos no cenário do heavy metal como um todo, mas e que podem transitar tranquilamente nesse cenário, proclamando que são pessoas cristãs. Por que eu digo isso? Ontem mesmo eu encontrei um casal. Talvez eles vão assistir essa entrevista. Se estiverem assistindo, fiquem tranquilos, não vou falar o nome. Por que eu digo isso? O rapaz é integrante de banda e a namorada acaba de se converter. E vieram conversar comigo pessoalmente. E ele estava dizendo a ela que ele não quer que ela conte, porque eles correm risco real de hostilidade e agressão física, se contar. Então eu não vou dar muitos detalhes, porque as pessoas que nos conhecem podem saber quem é, mas ele veio falar, não, eu converso com ela para não falar, vai à vontade e tal. Quando eu fiz uma live aqui, em que eu comecei a proclamar que sou cristão e tudo mais, vieram dezenas de pessoas com relatos no meu privado, não nos comentários, nada, a pessoa não quer aparecer. Mas quem ficou mais à vontade para mandar para o meu WhatsApp, para o meu Instagram, falando assim, olha, Cello, a pessoa dizendo, ela vai para um outro bairro, para uma missa da Igreja Católica,
porque ela tem medo de ser vista dentro da igreja no bairro dela, porque os amigos que são desse sujeito, que são do heavy metal, podem até hostilizar, eles admitem, até hostilizar, até dar as porradas no cara, provocar uma discussão que pode sair para vias de fato, mas no mínimo isolar o cara, alienar o cara da galera, do rolê deles. Ó, não, você não vai colar mais com a gente que você tá lá tomando hóstia lá, comungando, não vai mais. Então o sujeito disse, ele muda de bairro, ele dorme na mãe, vai na igreja no endereço da mãe, um bairro distante, aí fica tranquilo, depois volta pro bairro dele, para ir pro show, para isso, aquilo. Então isso tem muito. E esse rapaz tá me falando, ele falou para mim, Tchelo, é risco real de uma agressão física, porque não pode falar que é cristão em certos segmentos do heavy metal, aqui no Brasil. E então, assim, ultrapassa só essa discussão teológica. Como o Rodrigo falou, ele tem um trabalho de evangelização no motoclube, perante motoclubes. Tem que ter toda uma sabedoria, toda uma técnica para fazer isso. Michele, como você vê isso dentro do metal? Você já está preparada? Você já é uma pessoa que a banda já tem alguns anos, eu sei, para a rejeição que a Perpetual Legacy pode experimentar por conta da condição cristã, das letras, de alguns integrantes. Você até disse que alguns membros queriam maquiar um pouco a mensagem exatamente para não deixar explícito. E diante disso, como você vê essa questão de uma pessoa correr um risco real de uma hostilidade física, de uma agressão física, simplesmente por curtir um tipo de música e dizer que é cristã? Isso nós estamos no Brasil, não estamos no Irã, no Paquistão, não, no Brasil. O que você acha disso, Michele? Uau, né? Porque assim, a teoria, ela é muito linda, né? Você dizer que você vai ser perseguido em nome de Cristo, né? Sereis odiados por causa do meu nome, né? Assim, na teoria, isso vambora, dá a cara a tapa, né? Hoje que a gente vê nas igrejas, acho que se Paulo, né, contemplasse o que a gente vê nas igrejas hoje em dia, ele colocaria um narizinho de palhaço, assim, né? Porque a bem da verdade é que ninguém quer ser perseguido, né? Ninguém quer sofrer ameaça, ninguém quer apanhar. A gente quer ficar no confortável, apesar de que a gente entende a seriedade disso, né? Até o momento, assim, a gente nunca sofreu nada, assim, sério. A gente já foi rejeitado, a gente já foi boicotado. Eu lembro, inclusive, do show que eu fui do Ancestor em BH, queriam me bater, a gente, sei lá, tinha umas meninas lá querendo avançar em todo mundo, assim, e ela vinha para cima de mim, alguma coisa assim, tinha um corredor de polícia para a gente sair, mas nunca passou disso. E eu lembro que quando a gente tocou num evento aqui em Brasília, nós tocamos junto com outras bandas, não era um evento cristão, e quando eu comecei a falar de Jesus, até então, o organizador do evento não sabia que nós éramos uma banda confessional, né? Então, ele olhou a gente no YouTube e chamou a gente para tocar. E ele também não perguntou nada, então, assim, eu achei que ele, enfim, sabia, enfim. Quando eu comecei a falar de Jesus, na hora do show, mudou completamente o tratamento. Ele parou de anunciar a gente, tinha um concurso também, ele parou de anunciar o nosso nome e tudo mais. Nunca passou disso. Agora, se a coisa ficar grave, né, se realmente a banda começar a receber ameaças reais, ou família, o que eu penso hoje, né, como eu não estou vivendo isso, né, o que eu posso dizer, vou para Deus, e peço misericórdia, e que me dê a coragem de continuar, se é isso que Ele quer, né, porque eu tenho a opção de parar também, né? Mas se não, se realmente Deus tem essa missão que Ele deu e Ele pretende que a gente siga em frente, então que Ele nos dê a coragem mesmo e a fé necessária para que a gente enfrente o que tiver que ser enfrentado. É isso. Não tem uma resposta mágica, não, porque me diz quem é que quer ser perseguido. Outro dia eu vi um amigo meu postou no YouTube que estava orando para o Brasil sofrer uma perseguição. Assim, gente, isso não pode romantizar, né? Claro exato. Se a gente quiser agradar o mundo mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo, já estamos no caminho errado. Porém, a gente não pode também
romantizar uma situação dessa, né? Isso. Você falou, nós somos pessoas já maduras, temos filhos, temos família, Sim. porém, também temos que ter ousadia e ser o sal da terra, né? Isso. Então, como você falou, Deus vai dar o direcionamento, o discernimento, mas é algo a ser bastante refletido, né? Isso. Eu nunca tive coragem de ofuscar aquilo que a gente prega. Assim, né, dentro da banda. Se no próximo álbum a gente quiser falar sobre um livro, a gente quiser contar um conto, a gente também não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho muito perigoso você tentar colocar uma máscara, porque portas são fechadas, ou porque era essa o argumento, né? Se a gente ficar falando muito de Deus, a gente não vai tocar em tal lugar. Aí eu já penso diferente, eu penso assim, mas é Deus quem abre as portas. Sim. A gente já tocou, olha, a gente já foi em lugares que a gente nem imaginava. A gente tocou no palco principal do Moto Week em 2017, no palco principal. A gente tocou um ano na Atlântida, da nossa música, a Looking. Entende? Coisas assim que você não vê, às vezes, uma banda cristã de metal chegar. Então, a gente, assim, Deus está à frente, é Deus quem abre as portas, sabe? Eu acho que se você negar, a Bíblia é clara, né? Se você se envergonha do evangelho, né? Se você se camufla, eu acho muito perigoso. Eu acho um risco ainda maior do que você negar a sua fé, porque estão te perseguindo. Eu diria, desculpa te cortar, viu, Michele, mas eu diria que, assim, a maioria desses tipos de ameaça, coisas hoje em dia comuns nas redes sociais e tudo mais. Creio que o casal que veio conversar comigo se arrisca um pouco em alguns segmentos do metal em que eles vão se expor mais ainda, se é que vocês me entendem, né? Sim. São segmentos mais underground ainda que são mais hostis. Entendo. A pessoa ainda quer conviver ali, ok, curte, tem seus amigos, é um rolê que acha bacana, mas a moça se converteu. E agora, né? Creio que também Deus vai operar na vida dela e logo ela não estará mais lá. Creio que, né, acho que vai ficar insuportável. Né? Eu penso assim também. Toda a nossa conversa, né? Vai haver um filtro dela para um lado ou para o outro, né? Ou o capiroto puxa ela mais forte, ou Deus tira ela de lá. Mas olha, o papo tá excelente. Eu ficaria horas conversando com vocês aqui. Eu quero saber, Michele, porque eu tô com muita vontade de assistir um show de vocês. Como que vai ser a agenda da banda? Como tá o lance de shows? Que a gente pode. Quem assistiu essa entrevista até aqui, para quem estiver assistindo, tá gravada, mas me dirijo diretamente a vocês. Muito obrigado por chegar até aqui. Tem uma comunidade muito forte aqui no Metal Musicast. Não é um canal que viraliza, mas quem tá comigo tá muito firme aqui, é muito fiel. Então agradeço aqui. E o pessoal já deve estar na expectativa. Pô, cadê show? A gente quer ir lá ver ao vivo. Como que tá a agenda da Perpetual Legacy? A gente está fechando as datas, alguns convites. A gente ainda não tem data fechada, porque a gente deixou esse início de ano para descansar, porque o ano passado foi bem puxado para a gente. E o pessoal está bastante focado assim no seu trabalho, né? Mas agora a gente está em conversa já com alguns produtores para fechar a data. E assim que tiver a data redondinha, mas que tem mês ali, o mês tal, como é que vocês estão? Mas como não tem a data fechada, aí tendo a gente divulga. É melhor do que dar uma data incerta. Aí você fala comigo. Para não deixar o Rodrigo no vácuo, Michele, a gente estourou bastante o tempo aqui. Não sei se vocês têm compromisso. Eu tenho um em breve. Não quero ser grosseiro com vocês. O papo tá bom. Mas se você puder, brevemente, dar aquela resposta para o Rodrigo sobre a outra letra, que eu esqueci o nome da música, mas vamos lá. É Justify, né? É Justify by Faith, que é do lyric video que tem no YouTube. Ela é o clímax do Theodrama, né? Ela vai falar justamente sobre... Ela vai contar, né, o ser humano sem esperança. Poxa, caí agora. Não tem mais nada que eu possa fazer. Como a salvação, ela é monergista, né? Ela não depende de nós, nós não temos participação nisso, a graça nos alcança. Então, a música, ela vai contar a história de um ser humano caído, né, por exemplo, qualquer um de nós, onde de repente se vê sem esperança e agora, mas aí a graça o alcança e ele sente ele sente a vida fluindo nas veias, e então ele percebe que tudo é sobre Cristo, né? Então ele vai falar sobre a cruz e os 5 solas ali que tem no coral é justamente para enfatizar que é sola Escritura, solos Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo glória. É a redenção.
é a história da redenção ali na musiquinha. Sensacional. Rodrigão, alguma pergunta que possa ser respondida de uma maneira bate-pronto, objetiva e faça aí os agradecimentos a Michele, vamos lá. Não, eu só quero agradecer a participação e sobre essa letra em específico, quando eu estava ouvindo a música, né, ela é o lyric video que ela falou, e eu anotei aqui, deixaria Lutero orgulhoso. Foi o que eu escrevi na letra, porque ela é muito legal e eu convido você a ouvir essa música porque ela tem ela é uma balada, né? Mas quando entra o coral é quase, olha, Tiago, quase me remete o choral gang, o gang vocals do Accept. Me remeteu imediatamente àquele coral, assim, eu falei, porque contrasta bastante, fala dos 5 solos, tem uma parte gutural também, se eu não me engano, nessa música. Então, assim, cara, ela mostra muito quem é a banda, mostra muito quem é a banda. Assim, ó, muito obrigado por me convidar para participar desse bate-papo com a Michele. Eu fiquei fã de carteirinha da banda, digo para todo mundo, não é o meu estilo, metal sinfônico, não é aquilo que me enche os olhos, mas eu parei para ouvir e ler cada letra, porque é uma descoberta em cima da outra, de letras muito bem construídas, de melodias muito bem construídas, e como ela própria disse, levou um tempo para produzir esse álbum. Então, assim, ó, muito obrigado por estar junto com vocês aqui, Tiago. Agradeço muito a Michele por responder as perguntas aí é contigo. É isso aí. Michele, eu também tive uma enorme satisfação aqui, fiquei honrado com a sua participação no Metal Musicast. Como o Rodrigo disse, a nossa curtição em relação ao álbum Theodrama, da banda Perpetual Legacy, não se resume só a curtir um som para celebrar o metal, que já é bacana essa experiência, mas foi uma experiência plena de tudo aquilo que nos interessa no heavy metal, né? Eu sei que o Rodrigo curte aqui as séries do Metal Musicast, que eu abordo letras e detalhes das músicas. Então, a banda da qual você faz parte, que você é vocalista, atende muito a esse gosto que a gente tem. E, sendo cristãos também, a gente ficou muito atento às letras, curtimos muito. Como eu disse, o Rodrigo falou, olha, esse pessoal não tá de brincadeira. Essa letra aqui não é de um curioso que foi lá ler alguma coisinha lá, um devocional, e voltou para escrever letra. Não, o negócio é de quem entende. Aí, durante a entrevista, você já disse, você tem formação teológica, bacana, tem uma vivência na igreja. Muito obrigado, viu, Michele? Eu estou dizendo tudo isso para te agradecer, assim, com muita alegria a tua participação aqui. Fique à vontade para fazer o encerramento da nossa entrevista. Mais uma vez, valeu. Portas abertas aqui, quando tiver agenda, quiser falar de novo, quiser fazer mais uma entrevista, mais um bate-papo, qualquer coisa que você quiser participar aqui do Metal Musicast ou os outros caras da banda, portas abertas aqui. Obrigado, viu, Michele? Imagina, eu que agradeço, gente. Para mim foi um prazer, uma honra, uma alegria. Assim, é uma das poucas entrevistas onde, de fato, as perguntas, elas vêm bem, assim, pontuais, né? Eu acho que é isso, assim, sai da caixinha, né, das mesmas perguntas de sempre, e isso me deixa bastante satisfeita. Gente, eu só tenho a agradecer, assim, superou as minhas expectativas. Obrigada pelo convite, Tchelo. Adorei o bate-papo. Rodrigo, foi um prazer te conhecer. E, de repente, se essa comunicação aí continua, né? Segue em frente. Eu não conhecia teu canal, Tchelo, eu dei uma olhada lá. Poxa, sucesso, e conta comigo, conta com a banda, para o que você precisar e a gente for útil, pode contar com a gente. Contem com a gente, contem conosco. Obrigada, de coração. Obrigado, é recíproco também, viu? No que precisar, que a gente puder, dentro desse trabalhinho de formiguinha, a gente vai lançando as sementes aí, né? Sementes de mostarda, como eu falo pro Rodrigo. E é assim que funciona. Tamo junto, pessoal. Rodrigão, muito obrigado também pela disponibilidade. Michele, mais uma vez, valeu.